Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o Big Brother que não é o Brasil. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Alexandre, você está num processo de ler mais livros agora que o Big Brother começou? Pior que não, cara. Começa agora o Big Brother, aí as pessoas, olha aqui, né? Olha, o Brasil vai emburrecer por esse tempo, e aí de repente todo mundo é intelectual, os livros estão chorando, ou os livros parece que voltaram todos para os armários e gavetas, porque os intelectuais agora não estão por aí, porque se sobressaem os fãs de Big Brother e aqueles que assistem a edição 22 já, Alexandre, do Big Brother Brasil, é isso? São 22 anos com esse programa na TV brasileira. E às vezes está em alta, às vezes está em baixa, mas sempre tem aquele público fiel. Você já imaginou, Pedro, que tem uma galera que cresceu assistindo Big Brother, que, assim, o negócio nasceu e a pessoa nasceu junto e nunca viveu num mundo sem Big Brother? Exatamente. E olha, Alexandre, digo a você que não vai acabar tão cedo o Big Brother, porque a cota de patrocínio da Globo para o Big Brother é gigantesca. A grana que a Globo ganha com o programa é muito alta. Então aí, se você é do time que acha que tem que ler um livro, compre mais livros. Pegue lá O Futuro Chegou, do Domênico De Masi, pegue Duna, pega O Capital, pega só livro grande, os Catatal, grande, Outono da Idade Média, sabe? Aqueles livrão gigante, e leia, porque vai ter a vida inteira nessa época, porque enquanto tiver dando dinheiro, vai ter Big Brother, tenha certeza disso. Rapaz, já começou o tema, é isso? Não começou. Vocês vão dizer assim, mas vai falar, é pra ver o Big Brother ou não ver? Rapaz, quem é a gente pra dizer se você tem que assistir Big Brother ou não, né? A gente não é. Eu confesso que toda edição eu falo, eu não vou ver essa bosta. Aí assisto. Aí quando chega lá no meio, eu vou parar de assistir essa bosta. E acabo no final assistindo a final. Geralmente eu começo assim também. Eu dou uma olhada, né? E aí vejo como é que tá. O Twitter movimenta bastante isso. Aí depois, lá pelo meio, eu falo, não, deixa pra lá. E quando chega mais pro final, que vai afunilando, se tem alguém ali que eu gostei da personalidade, aí a gente eu acompanho um pouco mais. Nossa, então vocês vão falar pra assistir o Big Brother? Não, nós vamos fazer uma reflexão a respeito do Big Brother, que em nada é um retrato do Brasil como buscam vender. Mas não sei antes o jogo, não é isso, Alexandre? Alexandre? Vamos de jogo. E é lógico, o jogo vai acompanhar o tema. Nós vamos fazer, Pedro, um por amor, por obrigação ou nem pagando, Boninho Edition. Nossa, que saudade desse jogo. Vamos lá. Então, imagine agora, Pedro, que você é o Bonnie Clyde lá da Globo, lá, o cara que... O filho do Bonnie. O filho do Bonnie. Que agora resolveu até ficar na frente das câmeras lá, né? E tá curtindo o sucesso, enfim. E aí, Pedro, você tem que fazer algumas escolhas aí para montar o seu entretenimento, né? O seu programete. Então, eu vou te dar algumas opções aqui, você vai falar por amor, por obrigação, nem pagando, certo? Ok. Então, primeiro trilema. Pedro, escolha um apresentador para substituir o Thiago Leifert. João Kleber, Jacan do Masterchef, Super Nani. Cara, eu escolhi os três por amor, velho. Eu ia amar, pô. Bom, vamos lá. Se é pra estabelecer uma ordem, por amor eu colocava o João Kleber.
Porque ia ser o apresentador mais isqueirinho que tem. Ele ia arrumar briga, ele ia entrar no ar pra plantar briga. Não é? Então, o João Kleber. Por obrigação, sem nenhum juízo, nenhum demérito, nem nada. Né? Uhum. Por obrigação, eu colocava a Super Nani, né? Porque ela ia colocar ali os indisciplinados na linha. Uhum. E nem pagando o Jacan, porque eu acho ele meio antipático. Embora eu nunca tenha assistido o Masterchef, assim, pra ter um juízo de valor do cara, nem nada, né? Mas é isso. Legal. Eu, por amor, colocaria a Super Nani como apresentadora, porque, cara, você imagina os discursos de eliminação, a Super Nani botando os caras... Fala assim... Você saiu por causa disso, né? Você é uma criança indisciplinada. Dando aqueles toques de vida maravilhosos, assim, que ia servir para meio mundo de telespectador, né? Boa. Por obrigação, eu colocaria o Jacan. Por quê? O Jacan ia julgar também a comida da galera. Porque você sabe que a comida é um elemento essencial aí pro jogo funcionar, né? Movimenta as tramas e tal. E aí o Jacan ia falar, olha lá, fizeram a comida errada. Não é assim, esse macarrão ficou muito molenga. E ele é um fofo, né? Ele tem uma personalidade toda fofa ali. Então, eu acho que seria legal. E nem pagando o João Kleber. Porque é o que você falou, né? É difícil. O João Kleber seria o apresentador ideal, né? Mas, assim, o negócio já é tóxico demais. Com o João Kleber, rapaz, é um Chernobyl na TV brasileira. Ia ser terrível. Ia pôr teste de fidelidade. Não ia dar certo. Para. Ainda melhor. Não, porque uma coisa que eu percebo é que no Big Brother Brasil eles querem dar aí também um viés de intelectualidade, né? Com aquele, o discurso da despedida que o Bial fazia, o Leifert, agora tá o Schmidt aí, né? Então, eles querem dar um verniz de intelectualidade, aquela crônica e tal. Cara, né, é pra inglês ver, né? Porque também não é tudo isso, mas o João Kleber não ia ter nada disso, né? Não ia. Espera 5 minutos, né? Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos, bora. Pedro, escolha agora um ex-presidente para ser camarote da casa. FHC, Lulinha da Silva, Presidenta Dilma. Um dos três pra ser camarote ou... Não, por amor, por obrigação e nem pagando. Por amor, eu ia querer ver o Fernando Henrique, sabe? Aquele príncipe, aquele lorde, tendo que comer buchada. Ia ser legal, Na xepa. Ia ser legal. Na xepa, sabe? Fernando Henrique perdendo estaleca. Ia ser legal. Eu, né? Por amor ao Fernando Henrique que eu tenho, né? Pelo desemprego que ele causou no segundo mandato e tudo mais. Então, vamos por aí. Então, vamos por aí. Por obrigação, Lulinha. Porque o Lulinha tem obrigação... colocaria obrigado, né? Porque, puxa vida, né? A missão dele agora é tirar o Bolsonaro. Essa é a missão dele. Então, por obrigação. E nem pagando, eu não colocaria a Dilma numa fria dessa. A mulher já sofreu demais, né? Com todo o processo de impeachment no golpe e tudo. Isso agora reconhecido cada vez mais, né? É curioso, né? Como a história vai colocando as coisas no seu devido lugar. Então já sofreu demais pra que vá pra um reality show. Não, a Dilma não merece não, nem pagando pra defendê-la. Boa. Eu colocaria a Dilma por amor, porque ia reinar soberana, né? A Dilma ia ser liderança do primeiro à última semana. E o universo... Ia fazer carbonara direto, né, bicho? Ia botar ordem nas Tupperware. Rapaz, assim, ela ia ser liderança sem colar da liderança. Ia dominar geral, né? Por obrigação, eu também colocaria o Lula, porque eu queria ver o Lula ali fazendo a comunhão de todos os opostos, né? Uma casa que não ia ter divergências, né? Não ia ter grupo. Ia ser um grupão, todo mundo dançando Kumbaya. Sim.
Ficar companheirada. E o Lulinha Paz e Amor. Né, tá aquela companheirada toda, a gente ia ver o comunismo implantado numa casa. Assim, né? Por obrigação Sim. eu colocaria. O fantasma do comunismo finalmente instaurado. Ia ser, assim. Diferente da Dilma, que ia governar com mão de ferro, o Lula não ia governar nada, mas ia juntar todo mundo. E nem pagando o FHC. Por quê? Porque eu não gosto do FHC. Eu tô usando os motivos diferentes do seu. Ao contrário. É ao contrário. Ai, rapaz. Paciência. Vai mais uma? Vai mais uma. Vambora. Vamos. Então, agora a gente foi pro camarote, agora a gente vai pra pipoca. Pedro, pra pipoca, escolha um personagem da Turma da Mônica por amor, por obrigação ou nem pagando. Cascão, Cebolinha ou Magali? Tá. Isso pra pipoca. Pra pipoca. Pra entrar na casa. Vamos lá. Por amor, eu colocava... Pô, eu falo pra você que agora na minha cabeça os personagens da Turma da Mônica é essas crianças aí do filme, hein, bicho? Que os criançada fofa, hein, bicho? Pensa no arquétipo. Agora a Mônica... então, mas aquela molecadinha do filme é o arquétipo desenhado pelo Maurício de Souza, né? Vamos lá. Por amor eu colocaria na pipoca, colocaria o Cascão. Uhum. Ia ser legal essa cena, pouca comida, né? E menininho porco, sabe? Ia ser umas tretas da hora. Por obrigação... O pessoal reclamando. Por obrigação, colocar o Cebolinha. O Cebolinha é meio chatinho, eu acho, sabe? Nunca fui muito fã do Cebolinha. Mas a dupla Cascão e Cebolinha é impagável. Isso aí não dá pra... É ótimo. Dá pra negar. É ótimo. E nem pagando justamente pra que não sofresse a Magali, né? Que é a menininha que gosta de comer ali na pipoca, na xepa, sei lá, comendo pouco, não daria certo. Então é isso. É isso. Eu só inverteria aí, por amor, o Cebolinha, porque o Cebolinha ia fazer os planos infalível. E imagina, o Cebolinha arquitetando ali, todo mundo comendo na mão do Cebolinha, assim, pra ele ser o dono da lua. Sim, ia ser muito louco. Da hora. Ia ser o melhor confabulador de todos os tempos. E aí, por obrigação, Cascão, né? E nem pagando a Magali porque ela ia arrumar treta por causa de comida. E a pior treta que tem é a treta por causa de comida, né? E aí a Magali não ia durar 2 semanas. Ia rodar. É aquilo que eu falo. Agora, pra mim, a definição das crianças do cinema são a definição da Turma da Mônica. De tão fofas e competentes que são. Então, um dia a gente pode fazer um podcast sobre o Turma da Mônica, Alexandre. Eu acho que é válido. Boa. Bora pro tema, Alexandre. Vamos embora. Precisamos refletir por que o BBB tem gerado tanto incômodo e debates nas redes sociais, a ponto de provocar várias personalidades a se posicionar, inclusive nos levar a escrever sobre esse tema. O debate tem tomado conta da sociedade porque mexe com um tema muito relevante, especialmente para nós, da esquerda e militantes sociais, gerando distorções tanto na compreensão do que é militância, quanto sobre a luta contra as opressões, abrindo brecha para a direita apontar o dedo e deslegitimar uma luta coletiva histórica. E, por outro lado, por expor as chagas de uma face real desse processo de luta. Afinal, o que temos assistido no BBB é uma expressão real do identitarismo, a face neoliberal contra as opressões, que se infiltrou nas nossas fileiras. É inegável que vemos uma forte influência da ideologia neoliberal no seio das organizações políticas e sociais de esquerda, do individualismo em detrimento da coletividade, da fragmentação em detrimento da totalidade. O capitalismo organiza a nossa vida em diversas dimensões, desde o trabalho à forma como nos relacionamos uns com os outros, forjando sujeitos que são fruto de uma sociedade do consumo, da competição, do mérito individual e da conquista individual. Seria ingenuidade pensar que estamos isentos dessa influência. Dito isto, é preciso compreender de que forma a ideologia neoliberal influencia a nossa luta, para sermos vigilantes e realizar o bom combate.
Destaco que essa constatação não deve servir de desculpa para impor limites ou barreiras às lutas antirracistas e antipatriarcais, pois, diante da preguiça de alguns em identificar onde se localiza o identitarismo e a reprodução das ideias pós-modernas, acabam jogando fora o bebê com água junto. Destaco também que identitarismo é diferente de identidade. Identidade existe, é concreto, é como nos vemos no mundo e como o mundo nos enxerga. É o que nos individualiza e também nos identifica com outros semelhantes. E se faz necessário compreender as identidades nas relações sociais concretas e construir as mediações entre o cotidiano, a realidade sentida na pele e a luta política. Mas afinal, qual a crítica à política identitária e quais são suas consequências? O problema é quando a identidade se torna início, meio e fim em si mesma, quando se torna uma política da parte em detrimento do todo, sem nenhuma perspectiva de construção da hegemonia na sociedade. Nesse sentido, ideias que parecem óbvias precisam ser reafirmadas para combater a tentativa de deslegitimação das nossas bandeiras de luta e da militância como um todo. A militância não é individual, mas sim uma ação e projeto coletivos. A militância não é apontar o dedo, muito menos cancelamento. É, sobretudo, educativa, é baseada na educação popular. A luta contra o racismo e o patriarcado deve ser combinada com a luta contra o capitalismo. Tem que ser uma luta revolucionária. Caso contrário, essas bandeiras podem ser absorvidas pela lógica capitalista e a consequência objetiva é a não superação desse sistema de opressão. Olha aí, Alexandre, vamos falar de Big Brother. E eu acho que antes de tudo, Alexandre, na pauta aqui eu coloquei algumas coisas importantes, o Alexandre fez outros apontamentos, mas não tem como falar de Big Brother sem falar da origem do termo, que é a obra do George Orwell, né? 1984, verdade. Em que há ali uma figura que, quando descrita pelo Orwell, se parece Hitler, né? Tem o bigodinho e tudo mais. E ele é o grande irmão. Eu acho que isso é interessante. Para nós, há um sentido negativo do Big Brother como uma figura de autoridade. De fato, na literatura ela é estabelecida como uma figura de autoridade, mas a proposta é que ele não seja uma figura de autoridade, que seja um grande irmão que está cuidando de você, está ali vigiando para cuidar, não é? É interessante essa origem. E em torno desse... Porque 1984 é um romance de uma sociedade totalitária que inventa a realidade, inventa guerras, ora inventa paz, diminui o alcance da língua, então você deixa a língua cada vez mais simplificada, porque você simplificando o idioma, você simplifica também a capacidade de pensamento. É uma sociedade de extremo controle, existem as teletelas, né, na qual o cidadão é controlado o tempo inteiro, ou seja, é uma sociedade distópica, de muita vigilância, cuja figura que encarna essa vigilância total é o grande irmão, né? Então, é daí também que vem, lógico, a proposta do Endemol talvez seja essa, da Endemol, a criadora do Big Brother, é que seja baseado nessa grande vigilância, e quem vigia, na verdade? Nós que estamos de fora, né? Nós que estamos assistindo. É isso, né, Alexandre? Sim. Tem essa correlação isso. Que julgo ser importante, né? É muito interessante quando você lembra aí que o Big Brother do George Orwell não é o olho de Deus, né? Que é uma ideia também antiga, revisitada muitas vezes na ficção, e na ficção e na teologia, né? De que Deus está vendo tudo, então você tem que agir da melhor maneira, porque senão você pode parar no inferno. O Big Brother, ele é mais, digamos, mais brando, né? Não é essa figura autoritária no campo da punição, mas fica então o quê? A vigilância, né? Os seus passos estão sendo vigiados. É o controle e não a punição. Isso é muito sofisticado, né? Se você pensar aí em termos de sociologia, ninguém quer punir ninguém. Pelo menos a punição deveria ser algo
para poucos, né? Para alguns escolhidos. Os demais não precisam ser necessariamente punidos, podem ser controlados. Você tá aqui, ó, tá numa gama de ação que você pode fazer. Aí eu vou fazer uma digressão aqui com a série do Loki, né? Você só não pode bagunçar a linha do tempo sagrado. Você tem aqui uma gama de ação aqui que você pode fazer sem bagunçar muito a ordem social, né? Agora, se você bagunçar demais, você é podado, né? Então, uma sociedade de controle, se você pensar por esse lado, ela tá instaurada, né? E está sendo propagandeada. Você precisa fazer algumas coisas para que essa sociedade possa acontecer nos moldes do que alguns pensaram, e você faz, e essa é a grande, né, sacada aí do Big Brother, seja do livro, seja desse televisivo, você faz porque você quer, né? Você pega os grilhões, você se amarra e você se domestica porque você quer fazer parte dessa sociedade. Esse é um requinte da sociedade de controle. O Foucault, bom, agora não tem como não falar de Foucault, não é, Alexandre? Porque a gente vai falar de sociedade de controle, a gente vai falar de poder, não de poder pastoral, mas também falar sobre isso. Não tem como, né, daquele que tratou do governo de si e dos outros, que foi o próprio Michel de Foucault. E ele fala do requinte dessas sociedades de controle, que primeiro existe uma genealogia nisso tudo, né? Que você controla pelo poder, pelo medo, e aí depois você controla aquilo que há de mais micro, não é? Você controla, como o Alexandre já citou, o metrô talvez seja um maior exemplo dessa sociedade de controle, o metrô de São Paulo, porque ele controla até sua vontade de ir no banheiro. Você tá louco, mano. O metrô de São Paulo tem baia. Você vai na Sé, então. Tem até o lugar, igual o gado, que você cerca ali pra ele ir pro lugar certo. É o controle acontecendo, né? O governo dos outros, a biopolítica, né? E aí o Foucault, nessas digressões que ele faz, ou nessas genealogias que ele faz, ele entra, lógico, ele passa lá pelo panóptico de Bentham. Isso é interessante, porque é dali que ele faz um passo importante. O que é o panóptico de Bentham? Explica aí. É uma prisão que fica um guarda ao centro, ele não é visto por ninguém e ele fica numa prisão redonda, não é? Como se fosse um grande pátio redondo. Ele tem vista de todas as celas, então quem está na cela não tem privacidade total, muito pelo contrário, tem privacidade em si, não há comunicabilidade com o de cima, com o de baixo, com o lateral. A pessoa não vê ninguém, mas ela é observada a todo tempo por essa torre central. O panóptico, ou seja, aquele que vê tudo, não é? Pan de tudo e óptico de visão, de vista, de olho, não é? Então, o panóptico, que é um modelo de prisão, depois ele é adotado por Foucault, dizendo, olha, vai chegar um momento em que sim, esse modelo de controle, ele já existia nas prisões, mas esse modelo de controle em que eu me permito ser controlado, ou eu sou controlado por alguém que eu não vejo, esse isolamento, mas haverá alguém que vai estabelecer aqui algum tipo de controle, algum tipo de vigilância. E aí, então, Foucault faz um salto interessante, fala de neoliberalismo, ele até faz um resgate a respeito disso e diz, né, que hoje em dia você se submete à vigilância. O Alexandre fala lá você se coloca os grilhões para ir lá para ser observado pelo grande irmão, porque você vai voluntariamente, não é? Mas o Foucault diz isso e depois aquele Byung-Chul Han lá, o sul-coreano, diz, ora, o que é o novo panóptico de Bentham, senão o próprio celular hoje em dia? Perfeito. Em que eu sou observado o tempo inteiro pelos dispositivos móveis, ou seja, e eu me permito ser controlado, e o melhor jeito de controlar qual é? Dar todo o controle para a pessoa. Porque você dá toda a liberdade para essa pessoa e essa pessoa acaba perdendo o próprio controle sobre si. Ela tem uma falsa ilusão
ilusão de que ela cuida da própria vida, de que ela não está sendo controlada, quando na verdade, sim, o controle está havendo o tempo inteiro, né? Ou seja, é uma evolução e o Big Brother acaba sendo um sinal disso, né? Muito... As pessoas querem participar disso. E é muito doido, né, Pedro? Porque, assim, você tem o pessoal que voluntariamente se dispõe a ser, a participar lá desse confinamento, né? Você pensar que, mano, como que um confinamento pode ser uma coisa boa, né? Sim. Mas, por outro lado, se eu pensar, por exemplo, nos monges trapistas, pode ser uma coisa boa, né? Pode quando é por vocação, sim, né, Alexandre? E a coisa de ser de uma maneira voluntária tem alguma coisa aí que talvez possa ser libertadora, mas... E também muitos Big Brothers falam isso, né? Que é uma experiência única na vida e tal. É porque é isso, né? No fim, o que você tira da experiência é o que vale, no fim. Mas você pensa que tem esse pessoal que voluntariamente vai lá ficar confinado, e tem um outro pessoal que se confina também, Pedro, ou perde muitas horas do seu dia assistindo lá no pay-per-view, né? Você imagina que tem um pessoal que paga pra ficar vigiando aquelas pessoas 24 horas por dia. E eu imagino que tem gente que de fato faz o seu confinamento também pra ficar assistindo, né? E aí, o que você tem hoje, né? E desde muito tempo no Big Brother? Quem é escolhido pra fazer parte, né, dessa experiência aí? Quem já se submete às câmeras, né? Desde da Tessália lá, da Tuitess, lembra? É mesmo, teve uma isso, das primeiras influencers, né? Quando o Twitter ainda era mato, você já tinha a coisa vai se refinando. Você tem essa escolha de pessoas que já se autovigiam, já promovem essa autovigilância, né? Então, isso da conexão com esse aparelho que a gente tem no bolso, Black Mirror aí, que já promove essa autovigilância, que você já dá os seus dados de graça, já dá a sua atenção de graça. E o Big Brother é muito grande essa ligação, né? É praticamente simbiótica. Tem tudo a ver com essa sociedade que a gente vive, que é midiática, e com essa ideia da rede social que é mediada pelo celular e pela TV, né? Que é a avó do celular. A segunda tela, primeira e segunda tela. O fenômeno da segunda tela agora. Perfeito. Eu acho que a gente consegue, então, ter uma base aí daquilo que é... Porque falam, né? Então eu quero fazer parte desse experimento social, né? Mas lembrar um pouco aquilo que é a base, vamos dizer, sociológica, filosófica, bem rudimentar, do próprio experimento Big Brother, não é? E de que, primeiro, tá todo mundo voluntariamente participando disso. Quem se inscreve e quem assiste. Mas que todos reproduzem coisas que pessoas, autores, filósofos, estudiosos já haviam de alguma maneira falado, não profeticamente, mas como aquilo que é uma consequência do comportamento humano, das organizações humanas e tudo mais. Se você prestar bem atenção, hoje, acho que eu já falei disso, não é? Há um bom livro de uma mulher chamada Shoshana Zuboff sobre capitalismo de vigilância, não é? Em que, de fato, esses realities ou a própria existência dessas realidades hoje em dia, elas vão bem de acordo com aquilo que é o capitalismo de controle, que vem de liberdade. Sim. Tudo é uma grande liberdade, até o confinamento é por liberdade, mas na verdade é tudo um grande negócio. Há um negócio por trás, há um mercado por trás, e esses reality shows, a gente fala especificamente do Big Brother, que certeza é o maior sucesso há 22 anos aqui no Brasil. Ele reproduz muito desse sistema aí de uma vigilância autoimposta. Essa é a real, não é? Tanto para quem se coloca no Big Brother, quanto para quem de fato ali fica assistindo a todo tempo. Alexandre, a gente pode perder um pouquinho de dinheiro e voltar logo ou não? No problem!
Neste episódio, nós estamos falando sobre o grande irmão e as grandes irmãs de um programinha aí que passa numa certa TV globalizante, né? E aí, Pedro, eu fico pensando, né, que a gente olha pro nosso umbigo, até que ponto que a gente também não promove aqui um Big Brother, né? Toda semana a gente se expõe pensamento, coloca a nossa cara de vez em quando lá na rede social e as pessoas acompanham. Eu vou lá ouvir o que aqueles caras... O que vão falar, né? O que aqueles caras vão falar? Hoje eu escutei uma coisa interessante. Uma pessoa falou assim, acho que ela nem sabe que eu tenho podcast, ela falou assim, eu não gosto desses podcasts que o pessoal concorda com tudo, né? Estão sempre concordando. Eu gosto Como do é que flow. É sempre concordando? Do flow. Eu gosto do flow, eu gosto da polêmica. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, essa pessoa nunca vai ouvir uma conversa, né? Só se passar a ser uma diversa. Uma conversa. Porque aqui a gente acaba convergindo, né? Tá bom. Que bom que tem o Flow pra agradar ela, né? Isso me deixa feliz. Não, e o Flow, né? O Flow é um podcast com câmera. Com câmera e polêmica. Então, cara, eu acho muita sacanagem, né? Deveriam usar outro nome. Deixa o nome pra gente que é purista, né? Não, o ponto é esse, Pedro. Sem problematizar o Flow, eu te pergunto, seco pra você, com quantos Big Brother se faz um reality? Ou uma reality? Com quantos Big Brother se faz um reality? Uma reality. Olha, Alexandre, eu vou falar uma reality pra você. Enquanto tiver gente, ser humano, você faz um reality show com 2 pessoas ou uma só. Porque o maior espetáculo da Terra ainda é o ser humano. Não à toa chama muita atenção exatamente isso. O fato de que esses realities revelam bastante daquilo que é o drama humano. Ou o ser humano simplesmente fazendo aquilo que ele sabe fazer melhor, que é o quê? Viver, né? E vivendo, as pessoas ficam ali entretidas com as conversas, depois com as tretas, não é? Do próprio experimento social. Mas com quantos realities ou com quantos Big Brother se faz um reality? Com uma pessoa você já consegue fazer um reality show. A vida humana é um espetáculo. Você acha que a reality se tornou um show? A realidade se tornou um show? Sempre. Sempre, Alexandre. Sempre. Sempre. Uai, desde que começaram a fazer encenações, desde que você começou... Não é na Grécia que você usava teatro pra ensinar filosofia, essas coisas assim? Perfeito. Desde que você começava a utilizar aí... coisas da realidade. Édipo, por exemplo, você pega o drama de Édipo escrito por Sófocles, ou você pega mesmo as parábolas de Jesus. Lógico, eram parábolas, eram histórias, mas desde que você coloca ali um quê de realidade, você já transforma aquilo em ponto de interesse, em ponto de convergência. Eu tenho que concordar com você, Pedro, e eu quero pegar exatamente essa ideia do teatro, né? Porque o que é o teatro? É o tear onde se tece a trama, né? Então, o que você precisa para ter o espetáculo? Você precisa ter o humano, esse elemento humano, que ao mesmo tempo você repudia e você se identifica, e você precisa ter a treta, né? Você precisa ter a trama, você precisa ter uma tragédia, você precisa ter ali uma narrativa, né? E, no fim, eu diria que este BBB, que a gente começa a assistir esses dias, ele se desenvolve como várias narrativas diferentes, né? E o louco da coisa é essa, porque você tem a narrativa dos participantes, a narrativa do canal aberto Globo, a narrativa do pay-per-view, a narrativa dos influencers fofoquitos, a narrativa das redes sociais e a narrativa do grande público. E aí o gostoso da coisa é porque o pessoal fica assim, não, mas você não viu
isso. Ah, mas você não tá ligado nisso. E nisso dos choques da narrativa, tá todo mundo comentando, todo mundo querendo participar. Então, essa construção de realidade, ela é mega real. Porque eu fico pensando assim, tem lá no pay-per-view vários canais, você consegue ver, mas mesmo ali você vê uma seleção de câmera e de áudio. Opa! Você não tem ali tudo o tempo inteiro, a todo instante, a toda hora. Vai muito daquilo que a direção quer que você veja. E se constrói ali uma realidade. A percepção pessoal das pessoas também vão cancelando e elevando e promovendo outras pessoas. Né? Veja aí o caso da Carol Conká, lá no último programa. Né? Quer dizer, transformaram a mulher numa vilã ou na vilã a ser derrotada, lógico. E sempre tem, né? Motivos e tudo mais. Toda edição e tem sempre tem, mas tem. Tô só esperando quem vai ser o desse aqui, não é? Mas, por exemplo, no dia que ela foi eliminada, houve fogos de artifício. Eu lembro que eu tava já dormindo e a gente acordou em casa, a Letícia com um barulho de fogos. Eu falei, não, é que hoje acho que a pessoal tá comemorando a saída da Carol Conká. Tá, comemoraram, soltaram fogos, parece até que foi um final de eleição, ou final de Copa do Mundo, e o depois, não é? Ou seja, você precisa de pequenas catarses, não é? E elas vêm justamente dessas narrativas, as narrativas pessoais, as narrativas de um grupo. Mas esse é bolsonarista, esse não é, esse vai cair porque falou isso, essa vai por causa da pauta identitária, porque também o Big Brother aprendeu a trabalhar isso, né? A direção do Big Brother aprendeu aí a entender um filão, que é o filão do Twitter, por exemplo, que gera bastante assunto e que olha bastante para essa questão de pautas identitárias, né? Como se o mundo fosse... Não tô desmerecendo a pauta identitária, a pauta social, muito pelo contrário, a gente aqui já abraçou, já deu voz a todas elas e vai continuar fazendo. Mas a questão é que o mundo e a vida normal das pessoas não se resume a isso, né, Alexandre? Exatamente. Então esse reality show, na verdade, ele nem é tão reality assim e ele é mais show do que reality. Né? Sim. O grande lance é esse, é você vender o show como se fosse a reality e você achar que talvez uma personalidade que você já tinha comprado, ela não é bem aquilo, né? Porque isso é muito doido, né, Pedro? Porque você tem uma pessoa real que ela é apresentada de um tal modo, sobretudo quando você pensa nas personalidades públicas aí, né? Ela constrói uma imagem ao longo do tempo, né? As pessoas abraçam essa ideia, essa imagem, se decepcionam com uma outra imagem que vendem dela através desse programa. E o lance é que a pessoa, ela não é nem o que ela construiu antes e nem que o programa construiu. Mas a pessoa, o público em geral, embarca nessa ideia de que agora sim eu tô conhecendo essa pessoa. Olha aí como essa pessoa é. E essa é a grande ilusão, é a grande prestidigitação do Big Brother, né? Você vender o show como se fosse a realidade. Agora, tem uma coisa muito sórdida nisso tudo, né? Porque essas personalidades problemáticas que se tornam ainda mais problemáticas pelo meio que é colocado e pelos jogos que são feitos e tudo, pelas provas, né? Pelo limite, pela atenção, né? Tudo isso é feito de propósito, né? Então é muito doido você pensar que o que tem de doentio no Big Brother é pensado, é arquitetado. Então, assim, o racismo recreativo que o pessoal fala, né? A homofobia recreativa, né? E todas essas pautas que são colocadas como discriminatórias é recreativo ou é detonado como, olha aí, o cara tá praticando o racismo recreativo ali. É recreativo porque a Globo quer que seja, porque ela sabia que isso ia acontecer, né? Os caras que escolhem os participantes sabiam
sabiam que isso ia acontecer, ou que poderia vir a acontecer. Então, essas disfunções, essas aberrações sociais, elas são recreativas e é a sua recreação. É a lancheirinha preparada pelo Boninho para você comer à noitinha. Sim, para você ter o seu momento de indignação, ou o seu momento de gozo, ou o seu momento de identificação. Eu li uma matéria, eu não lembro, cara, eu não vou conseguir lembrar onde, de alguém que passou por esse processo seletivo do Big Brother. Uhum. E há uma preocupação muito meticulosa em escolher e selecionar certas personalidades. Claro. Então há um manual, por exemplo, um programa de TV, qualquer um que seja, ele tem um manual de produção. Tudo que é conteúdo, você tem um manual de produção. Né? Você tem um manual de produção de livros, não é? Então você tem manuais de produção aí para todo e direito. O Alexandre tem manual de produção pro trabalho dele, eu tenho pro meu, não é? As coisas não são feitas assim da nossa cabeça. E a seleção desse elenco do Big Brother, ela também passa por isso. Você precisa de alguns perfis psicológicos ali para completar aquilo que é o chamado elenco, não é? E a partir desses perfis psicológicos bem selecionados e que não são uma amostra da população brasileira, porque a população brasileira não tem só 20 tipos de psicológicos, né? 20 tipos psicológicos, psíquicos, muito pelo contrário, ela é muito mais diversa, não é? As paranoias do brasileiro, elas são muito maiores do que as 20 colocadas lá no Big Brother, mas elas são escolhidas a dedo justamente para que dentro de um ambiente de interação, as situações de conflito ou de cooperação, elas possam acontecer. Como o Alexandre bem disse, então, é uma marmitinha bem preparadinha, né? Bem colocadinha ali para que você possa se alimentar. Hora de indignação, hora com identificação, hora querendo torcer o pescoço de alguém, hora ligando o tempo inteiro para eliminar alguém, ou seja, é um espetáculo. E por mais que você diga assim, mas na Globo que aparece é o roteirizado. Não, tudo é roteirizado. Né? É roteirizado a escolha, é roteirizado a câmera do pay-per-view, é roteirizado, é um recorte de quem fala nas redes sociais ou de quem fala num grupo. As coisas assim, elas têm mais ou menos por onde caminhar. E você pode dizer, Pedro, então tem como predizer quem vai ganhar? Ora, você não tem como predizer quem vai ganhar, não é, Alexandre? Mas dado certos momentos da nação, dá pra saber quem vai ganhar. Por exemplo, na época de ascensão de Bolsonaro, ganhou a loira odonto preconceituosa. Não é? E agora na queda do Bolsonaro, quem é que ganhou? A menina nordestina que fez vira-voto. Esse ano, bom, não sei, ainda mal começou, mas eles refletem bastante aquilo que é o humor social brasileiro, os candidatos ali, os brothers, vamos assim dizer, mas há toda uma escolha, né, Alexandre? Como eu disse, é um espetáculo bem roteirizadinho. Ô Pedro, agora isso que você tá falando é muito doido, né? É muito sórdido, porque aí você fica pensando, por que o Big Brother tem que vir no começo do ano, né? Porque você tem que tomar o pulso da população, porque de alguma maneira esse engajamento que é gerado, né, por conta de alguns personagens, ele vai se manter. Você toma ali, coloca uma biruta para ver para onde o vento tá soprando, para poder tomar algumas decisões. É muito louco você pensar o Big Brother como esse instrumento de vigilância para você saber para onde que uma população tá apontando, né? Então, vou até dizer, Alexandre, porque foi publicado, é um absurdo isso que eu vou falar, mas foi publicado, né? Então, eu usei até no meu TCC de marketing, um sujeito falando assim que o melhor lugar em que o padre pode fazer uma pesquisa de opinião é dentro do confessionário. Que doideira. Talvez o cara não tivesse ali a noção daquilo que é a ética, né? De se atender uma confissão, de se ouvir isso e tudo. Mas ele julgava ali um ambiente propício para pesquisa de opinião. Eu não duvido hoje em dia que você consiga ter aí um retrato daquilo que é. Não que isso seja a sociedade brasileira, mas você consegue ter alguns indícios de que a sociedade pode dizer o que ela aceita e o que ela não está mais aceitando. Sim. Né? É uma boa pesquisa, pode ter sido transformado numa boa pesquisa de tendência. E a gente vê isso se desenrolando depois ao longo do ano, não é? Naquilo que é a própria exposição de quem ganhou ou não, da música e tudo mais, essas coisas elas começam a se desenhar um pouco
pouco ali, isso é fato. E tem algumas coisas que me incomodam muito, Pedro, e que pra mim denotam essa manipulação da massa mesmo, né? Eu que não gosto da palavra massa, mas eu acho que cabe bem, né? Porque a TV ainda é um veículo de massa e as redes sociais estão se transformando também, ou são esses veículos de massa, né? Que trabalha com a militância, que trabalha com uma galera que de fato veste camisas, né? Ainda que seja momentâneo, ainda que não tenha uma reflexão muito grande por trás, e isso é muito doido, né? Porque isso denota que a gente não consegue ir muito além do arrobo de indignação instantâneo, né? A gente não consegue construir redes de fato significativas, né? Agora, o que me indigna mais? Quando eu olho aquele plantel ali, aquelas pessoas escolhidas, você não vê a cara do Brasil, né? Então, você tem uma cota de negros, uma cota de pessoas homoafetivas, mas você não tem, de fato, uma situação real. Cara, eu queria ver um Big Brother com pessoas predominantemente negras e pardas. Eu queria ver um Big Brother com só uma pessoa rica e uma grande maioria de pobres e ali também uma pessoa... Sim. Por que não coloca, que seria um absurdo também, né? 2 universitários, Alexandre. Dois universitários. Uma pessoa em situação de rua, né? Sim. Que pelo menos naqueles dias comeria bem, teria um teto para dormir. Sim. Seria, de repente, uma coisa interessante. Só que aí você vê, do ponto de vista estética, essa coisa do agradar pela libido, né? Assim, você tem que mexer com a libido da população. Você coloca aqueles caras irreais, aquelas mulheres irreais, né? Todos, sim, na sua grande maioria, branco, né? Isso me incomoda muito. Outra coisa que me incomoda é a coisa dos relacionamentos, né? A exploração do relacionamento homem e mulher e como sempre descamba para um relacionamento tóxico e todo mundo, sim, no fim acaba passando pano pra um lado da história que aí você fala, mano, mas como pode as pessoas se identificarem com esse personagem que é a toxicidade em pessoa, né? Sim. Agora, o que pra mim é o pior de tudo, né, quando começa esse grande circo que é o Big Brother, são os influencers digitais que vão ficar bombardeando as redes sociais e os sites com as notícias que na verdade não são notícias, né? São fofocas. Uhum. Então, aquele site, aquele perfil da menina com a cara do palito de fósforo, pra mim, assim, primeiro que é um cara, né? Que usa o perfil, sim, de uma marca de palito de fósforo, né? Um nome feminino e tal. Pra mim é o exemplo da toxicidade e dos vermes que acabam se aproximando e se aproveitando, criando uma submídia, né, que ajuda a alimentar essa neura, sabe? É a expansão, na verdade, né, Alexandre? Mas é um mecanismo, Pedro, muito ardiloso, porque se fosse só a Globo não dava conta, entendeu? Então você tem que ter essas mídias paralelas, que aí lembra muito o que acontece também na questão política, que acaba insuflando a massa, que acaba tentando de todas as maneiras levantar ou cancelar um personagem, né? E porque no fim parece que tudo se trata disso. O personagem, né? O participante tem que manipular a casa, a Globo tem que manipular os telespectadores e os influencers têm que manipular as redes sociais, né? É tudo um jogo de manipulação, de vender a narrativa certa que vai colar e de você conseguir, de alguma maneira, sobreviver a tudo isso, né? Pois é. E a gente fica cansado mentalmente de acompanhar e ao mesmo tempo
quer participar e também quer manipular, também quer engajar, também quer ser ouvido. Agora, Alexandre, para terminar, antes da gente falar, assiste o BBB ou não, a gente vai dar o nosso veredito final. Vamos. É interessante como recentemente o BBB vem trazendo as questões de pautas sociais, não é? Começou lá com o Babu, uma época, mas o Jean Willis mesmo, que venceu, mas eu lembro que na época ele não era tão assíduo nas pautas, não é? Ou de falar tanto de pauta, pode ser que eu esteja enganado, não é? Das pautas sociais que ele sempre encabeçou, mas o que eu tô dizendo é que hoje em dia, dentro dessas discussões, a Globo nessa seleção vem escolhendo bem quem vai depor contra. Opa! Você entende o que eu tô te dizendo? Com certeza. Porque dentro dessa seleção, você vai escolher alguém que pode até encabeçar essa luta, mas que do ponto de vista psicológico, talvez tenha fragilidade na hora da defesa ou vai, vamos dizer assim, vai tocar o apito errado, ou vai abrir o bico, ou não vai conseguir. E há também uma tentativa disso, não é? De fazer com que essas pessoas conhecidas pela militância ou pela questão das pautas sociais, pelas pautas identitárias, essas pessoas possam levar um contra-testemunho disso. Por isso, eu lembro, não é, quando teve lá todas as tretas do Projota, Opa. e ele falou do Mano Brown, e tentaram jogar o Mano Brown no meio dessa confusão, a resposta do Mano Brown, lógico, foi perfeita. Ele falou assim, olha, ele tweetou e escreveu, acho o Projota um cara muito gente boa, não assisto Big Brother. Só isso. Né? E deu uma definição, fala, galera, parem de superdimensionar as coisas, porque a luta acontece no dia a dia, né? Sim. Mas há sempre um cuidado, parece que é um cuidado bem cuidadoso mesmo, de fazer com que essas pautas vão caindo aí, ou pelo menos o símbolo dessas pautas, que são as pessoas, eles vão sendo também colocados de lado. Sim. Né? É algo que a gente deveria olhar com atenção. Mas, Pedro, veja, eu acho que você falou tudo. O símbolo, ele tem um valor por si, mas o símbolo, ele tem essa característica de estar, de certa forma, acima da realidade, né? Então, é muito fácil você pegar um indivíduo, colocar numa determinada situação, e aí, a partir das suas contradições próprias de indivíduo, fazer um recorte e dizer, olha, tá aí, tá vendo o seu símbolo? Seu símbolo não é tudo isso que você achava que é, porque... Essa tua luta não é tudo isso, A pessoa, ela não é o símbolo e ela também não é o recorte. Ela é muito mais do que aquilo. Só que é muito fácil você contrapor o símbolo ao recorte e pronto. Agora, o problema, Pedro, é que as pautas, elas são construções coletivas, não são construções individuais, né? Então, se a pauta ela tem uma força coletiva, ela transita por meio da coletividade, né? Então, ninguém é unanimidade com relação a uma pauta. Não existe o verbo encarnado de uma determinada pauta. Você tá entendendo? Tipo, se você pega a questão do racismo, o Mano Brown não é o verbo encarnado da luta contra o racismo, né? A Djamila Ribeiro não é o verbo encarnado da luta contra o racismo. São pessoas que, sim, têm um contribuem no debate, discurso, né? Que contribuem no debate, e o debate tem que ser maior do que essas pessoas, né? Sim. E essa é a grande parada das pautas coletivas, e essa é a grande mácula do Big Brother, porque ele ajuda a fazer com que as pautas não avancem, e muito pelo contrário, como você muito bem disse, descredibiliza sistematicamente e conscientemente certos símbolos para que a pauta não avance, né? Para que você fique num raso da coisa. Sim. E o pior de tudo é que ainda faz com que a grande maioria das pessoas achem que estão participando das discussões porque estão votando no personagem A ou B, né? Ah, eu tirei fulano, então eu tô aprendendo a votar. O Brasil tá aprendendo a votar porque tirou X ou Y. Porque tirou... exatamente. Exatamente. É a infantilidade das discussões coletivas ou sociais, né? Tudo a serviço de um show, de um negócio, de um mercado.
desgraçado, né? Que tá atrás do business da grana, né? Que gera receitas milionárias, Alexandre. Pra terminar, Alexandre, assisto ou não assisto? Rapaz, eu vou falar por mim. Eu sei que eu vou assistir. Eu vou assistir alguma coisa, eu vou assistir. Sim. E vou assistir porque eu sei que isso vai repercutir no trabalho. Eu vou comentar com a Renata aqui em casa. Pois é assunto, né? É assunto. E a gente não gosta de ficar fora dos assuntos, né? Mas vou tentar assistir com essa criticidade. Eu acho que é sempre importante isso. Tomar cuidado pra a gente não pegar aí essas exposições e vilanizar todo mundo. Pessoas são pessoas. A gente tem que tomar cuidado pra gente deixar de vilanizar quem é vilão. Por exemplo, o presidente do Brasil é vilão, né? Personagem de Big Brother só se fizer um absurdo tamanho, né? Um pouco de cuidado, porque cada semana vai ter um vilão e um herói, e um pouco de cuidado para que isso não se torne aí um ópio, né? Que nos distraia da verdadeira realidade. Por exemplo, a Omicron tá aí comendo solta. Essa talvez deva ser aí uma das grandes preocupações nossas, além de outras, é lógico. E o BBB é meramente uma diversão que faz a Globo ganhar rios de dinheiro. É isso, Alexandre. Eu fico por aqui porque, cara, eu tô com dengue, eu esqueci de dizer isso, e meu fôlego pra gravar já acabou há 20 minutos atrás, hein? Pois é. Dor no corpo, febre alta, né, Pedro? Exatamente. Porque o brasileiro não tem um dia de paz, né, cara? Não tem. Eu nunca bebi tanta água na minha vida. E o pior, ficamos com dengue, eu e Dona Patroa. O mosquito fez a festa aqui em casa. É isso. Eu também vou ficando por aqui, desejando melhoras para você, Pedro, para Letícia Sarturi. Vai dar tudo certo. Vai. E dizer pra você, caro ouvinto, querida ouvinta, ajude também a divulgar este podcast, que é o que menos cresce na podosfera, o que menos cresce nas redes sociais. Por quê? Porque não tem divergência, não tem treta. Pois é. Né? Não é o Flow. Não é o Flow, não é o Podpah. Mas continua por aqui. Se você achar que deve, se você achar que mais alguém merece ouvir essa 1 hora de convergência aqui, divulgue. Lembre, estamos lá no Instagram e no Twitter, sobretudo com o algarismo 1 na frente. Depois conversa, né? Conversa e... O que tem lá? Nada demais do que já tem aqui. Nada. Mas ajuda... De vez em quando a gente entra, responde, né? Tem uns videozinhos aí da gente andando na televisão. Você pode comentar ali e... Sobretudo é um lugar de encontro, né? Pois é, exatamente. Porque o principal é isso que você tá ouvindo, é o que a gente sabe fazer já há 210 programas. Alexandre, eu fico por aqui. Obrigado a você que ouve. O meu beijo. O meu abraço. E um aperto de mão. E um cafuné no Pedro, que tá dodói. Isso aí, Dona Patroa Paz. Falou, tchau. Falou.